Isaías capítulo 1 diz, no versículos 17 e 18: Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se vocês pararam para imaginar do que eu estou falando, nada mais é do que o pecado. Nada mais é do que a condução da vida, daquilo que nós fazemos dia a dia, hora a hora. O que vocês estão esperando? Quais os sonhos? Quais as expectativas de vocês? Para muitos, a expectativa é cada dia um dia e a gente vai vivendo conforme dá. Mas e quando a gente para e tem um duplo silêncio? Opa! Como é que funciona um duplo silêncio? Nas Escrituras, eu gostaria de apresentar hoje para vocês um texto que trata deste assunto. Isaías fala de uma coisa interessante que nós não paramos para pensar muitas vezes. A vida, ela tem fim se você não tiver Deus. A vida, ela não tem sentido se você não tiver Deus. Se você não colocar um norte no que você tem, nos seus padrões, nos seus conceitos, você vai se sentir vazio. E aí começam as regras. E você coloca uma regra aqui, você coloca outra regra ali, você coloca uma forma de pensar aqui e uma forma de pensar ali. É óbvio. Isso se chama duplo silêncio. Vamos ver se eu estou correto? No livro de Lucas, no capítulo 14, de 1 a 6, diz exatamente assim as Escrituras. Tendo Jesus entrado, num sábado, em casa de um dos chefes dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. Achava-se ali diante dele certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou: é lícito curar no sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados, e Jesus, pegando no homem, o curou e o despediu. Então lhes perguntou: qual de vós, se lhe cair num poço um filho ou um boi, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Talvez o silêncio seja a forma mais fácil de você guardar para você as coisas que te são perguntadas ou as coisas que exigem respostas. Quando Jesus conversou com essas pessoas, ele não estava na casa dele. Jesus estava na casa de um fariseu. Estava lá para comer pão. Logo, não era a casa dele. Logo, não era tudo por conta dele. Logo, ele estava ali para ser servido. Mas o texto conta que todo mundo observava ele. O que significa observar? Significa a palavra prestar atenção ao ponto de ir ao detalhe. Ao detalhe de como ele franze os olhos, de como ele mexe com o nariz, de como ele mexe com a boca, gesticula com as mãos, de como ele não se sente à vontade com nada. Isso é observar pessoas. A ponto, deixa eu usar essa palavra pela segunda vez, de entrar naquela mesma casa um hidrópico. E ninguém prestou atenção no hidrópico. O hidrópico era uma pessoa que não chamava atenção. Agora, o que é um hidrópico antes que a gente pare e ninguém entenda o que eu estou falando? Hidrópico é uma doença, da qual ela tem a seguinte função, o seguinte problema causado no organismo. Ela acumula líquido. Não necessariamente somente num lugar, mas pode ser no corpo todo. A Bíblia não descreve com cuidado, apesar de Lucas ser um médico, não descreve com cuidado e rigor como era a aparência dessa pessoa, mas descreve que ele
deveria, no mínimo, ter uma das sequências lógicas dessas pessoas, desse tipo de doença, melhor, que é uma barriga muito grande. O comumente chamado de barriga d'água. Mas isso é um pequeno detalhe, só que ninguém prestava atenção nisso. Isaías falava lá atrás, cuidai das órfãos, cuidai dos coitados, daqueles que precisam. E ainda que seus pecados sejam grandes, eles vão se tornar limpos como a pura lã. Se quiserdes, comerei do melhor desta terra. Jesus, prestando atenção, ele não poderia começar a conversar com as pessoas porque a casa não era dele, eu volto a dizer. Hoje em dia, talvez, por uma questão de falta de organização, é normal as pessoas entrarem nas casas e começarem a falar o que querem do jeito que querem. É comum. Mas tem um pequeno detalhe. Jesus não era assim. Ele costumava recatar e esperar sua vez. O que é isso? Ele tomou a palavra, significa que ele esperou o momento certo, quando a palavra chegou a ele. E nesse exato momento, ele tomou que iniciativa? Ele chamou a atenção das pessoas e fez uma pergunta. Mas a quem ele perguntou? Aos doutores da lei e aos fariseus. Quem eram essas pessoas? Aqueles que comumente ensinavam o povo qual era o certo, o caminho correto, a forma digna, o preceito, o comando que daria retorno bom diante de Deus. Para esse, Jesus fez a pergunta simples. Ele perguntou, é lícito curar num sábado ou não é lícito? É lícito fazer as coisas de forma simples ou não? Sabe qual foi a resposta? O silêncio. Ah, agora entendi o que é duplo silêncio. Porque em seguida Jesus perguntou, qual de vós que quando um filho cai num buraco, num sábado, ou um boi cai num buraco, no sábado, não vai rapidinho e tira ele de lá? Tá? Então esse é o duplo silêncio que você fala? Não. Em que momento o homem hidrópico falou? Ele estava quieto. Em minuto nenhum ele se manifestou. Lucas deixa claro que ele simplesmente estava naquele lugar. E eu vou afirmar uma coisa. Ele não estava lá para comer pão, não. Não o pão que nós pensamos. Todos que estavam lá só queriam comer o pão e se alimentar. E prestar atenção em qualquer desvio que Jesus pudesse fazer. Agora, esse homem estava lá para ser visto por Jesus. Ele não estava lá para dizer, ei Jesus, olha a minha barriga, olha o meu inchaço, olha a minha situação. Não, não. Ele sabia que aquela casa não era uma casa para fazer isso. Ele simplesmente foi naquele lugar. Esse é o segundo silêncio. Mas para esse silêncio, nós notamos que houve uma outra forma de trabalhar. Jesus não falou, Jesus tocou. Jesus foi até ele. Jesus se encostou nele. Jesus colocou possivelmente a mão nele. Agora imagina todo mundo ali vendo isso acontecer. E com a boquinha fechada. Eu não posso responder. Eu não posso falar nada. E vendo, possivelmente, eu vou usar um exemplo, aquele inchaço enorme daquele corpo desaparecer diante dos olhos das pessoas que ali estavam presentes. Não era depois, não. Era ali presente. Se fosse a tal da barriga d'água, o barrigão desse homem, ele virou barriga tanquinho. Ele virou barriga tanquinho. Ah, mas ele estava com o rosto inchado. Eu já imagino que era o rosto inchado. Ok. Sabe o que aconteceu? Voltou ao estado normal. Ah, isso não é possível. De novo, ainda que os seus pecados sejam negros, o Senhor tem poder para fazer algo como a pura lã.
Esse homem entrou lá, não foi para comer pão. Esse homem entrou lá, não foi para simplesmente dizer: Jesus, tem dó de mim. Não, ele entrou lá para ver Jesus. Tanto que Jesus o despediu. Sabe o que significa a palavra despediu? Ah, ele era empregado de Jesus? Não. Não usamos essa frase porque ela seria um pouco perdida no tempo. Despedir naquele momento significa: você vai embora. Isso significa que ele não estava lá para comer o pão como todos. Ele estava lá para sentir o pão da vida entrando na vida dele e mudando a sua razão de ser. Mudando a sua vida no estalo de dedo, em momentos, e todos os outros olhando e não podendo responder nada. Jesus fez a segunda pergunta. E de novo houve o silêncio. Mas eu repito, 2 silêncios. Um deles, dos que conheciam a palavra, conheciam as escrituras, conheciam o que era fazer o bem. Só que de verdade, só faz no camuflado. O que é no camuflado? Eu não posso contar para todo mundo que se o meu filho cair num buraco, eu vou tirar ele do buraco. Se é um sábado, eu não posso falar isso porque vai pegar mal. Eu tenho que dar exemplo. E Jesus estava claramente dizendo: eu vim trazer vida. Gostaria só de lembrar para vocês como é a loja de Deus, porque parece que com o passar dos anos nós esquecemos. Na loja de Deus, ela tem tudo quanto é produto. Lá tem o produto amor, lá tem o produto fé, lá tem o produto longanimidade, lá tem o produto esperança, lá tem o produto vontade de vencer, lá tem o produto tudo é possível. Sabe? Aí uma menina entrou lá, vamos colocar uma menininha, entrou e quando pediu, falou: quanto custa? Deve ser muito caro. A resposta foi: não, é de graça. No ato, a menininha para, olha e fala: oba! Eu quero 3 potes de amor, 5 potes de fé, 8 potes de esperança, 9 potes de alegria. Não deu outra. A pessoa no balcão virou, preparou tudo, manipulou e entregou para ela um pacotinho que mal cabia na mão da menininha. A menininha olhou e falou: ué, mas eu vi aqueles potão enorme. A resposta foi clara: as coisas de Deus é dada a semente. A palavra é a semente. Você planta e você vai colher. O Senhor tem para você o melhor. Hoje é o teu dia. O teu silêncio, porque você não consegue nem mais falar de tão cansado que você está. O Senhor está te visitando. E a tua resposta, a sua resposta chegou. Crê nisso? O teu silêncio está fazendo a semente fluir nesse momento. Toma posse. No nome de Jesus.